Gente, a Polícia Federal determinou que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro retorne ao cargo que ocupava na corporação. A ordem já foi publicada no Diário Oficial da União. Eduardo estava afastado dessa função para exercer o mandato parlamentar, que foi cassado por excesso de faltas às sessões na Câmara. Com essa perda de mandato, né, a Polícia Federal determinou que ele retornasse imediatamente ao cargo ali que ele ocupava na Polícia Federal. O documento alerta que a ausência injustificada pode resultar em medidas administrativas e também disciplinares. Eduardo está vivendo nos Estados Unidos desde março e afirma ser vítima de perseguição política. Para a gente entender um pouquinho melhor o que significa essa história toda, essa determinação contra Eduardo Bolsonaro, nós convidamos o nosso já parceiro aqui de Tempo News, que é o Ricardo Souza. Ele é advogado e professor de Teoria do Estado. Muito boa noite, professor. Seja, mais uma vez, muito bem-vindo aqui com a gente no Tempo News. Oi, André, tudo bem? Um prazer novamente, né? Primeira conversa de 2026, né? Tamo aí, tamo junto e vamos seguindo. Sim, vamos lá. Ô professor, para a gente entender melhor aqui, o que significa isso na prática, né, para Eduardo Bolsonaro, essa determinação de ele retornar aos trabalhos na Polícia Federal, estando, inclusive, né, ele como servidor público que está fora do país e envolvido em processos no STF, né, o que significa essa determinação? Olha, volta ao trabalho. André, na verdade, trata-se de um procedimento bastante comum, André, é porque, assim, ó, dada a pessoa envolvida, né, acaba tomando assim, uma proporção maior. Mas o que acontece? Qualquer servidor público, e nesse caso aí, o deputado, ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele é escrivão da Polícia Federal antes de ser eleito como deputado. Então, a Lei 8.112 de 90, que trata do regime dos servidores da União, como o caso dele, na Polícia Federal, como outras leis estaduais também e até mesmo municipais, elas prevêem a possibilidade daquele servidor passar a exercer um mandato eletivo, né? Não só mandato eletivo, às vezes é um mandato classista, vai assumir uma direção de um sindicato, às vezes o cônjuge do servidor que assume o mandato e aí precisa ser transferido do local onde ele está lotado. Para todas essas situações, há previsão de afastamento, né, não remunerado daquelas funções, né, no caso eu como policial federal. Então, finalizado o procedimento de cassação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que aconteceu no mês de dezembro, salvo engano, completados exatamente 15 dias, né, e o primeiro dia útil do ano, na verdade, que foi hoje, dia 2, a Polícia Federal, por meio do Diário Oficial, né, da União, ela notificou o deputado para que ele compareça ao cargo dele, né? Essa notificação, ela, a princípio, ela é meramente declaratória, né? Consta dessa notificação que ele deve comparecer ao local onde ele está lotado como policial federal e explique, né, o motivo da ausência, já que ele não exerce mais o mandato. Então, trata-se de um procedimento bastante comum, mas o personagem, sobretudo no ano de 2025, acabou tomando uma proporção maior, né? Olá, Ricardo, boa noite. Puxando agora por outras possibilidades que Eduardo pode ter agora sem o mandato e com essa determinação para que volte aos quadros da Polícia Federal como servidor, ele tem algum outro meio de se afastar dessa função, pelo menos momentaneamente, enquanto ainda estiver nos Estados Unidos? Como, por exemplo, aquele afastamento para tratar de interesse particular, que é concedido a servidores públicos por um tempo aí de máximo de 2 anos, sem remuneração. Ele ainda tem alguma estratégia para adotar, para ficar afastado desse cargo enquanto estiver nos Estados Unidos, sem perder efetivamente essa função pública? Ótima questão. Eu acredito que sim, né? A defesa dele ainda não se manifestou, mas a notificação é de hoje, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Então acredito que algum pedido nesse sentido deve ser apresentado. Ele pode pedir esse afastamento, né? Como você muito bem apontou, por motivos pessoais, né? Essa licença não remunerada, ou alegar alguma questão de saúde, alguma coisa em outro sentido. Agora, eu chamo atenção para o seguinte, né? Ele já está afastado há um certo tempo. Qualquer desses pedidos, ele é submetido, né,
a autoridade lá administrativa competente da Justiça Federal que vai analisar esse pedido dele, então ele não é automático, ele depende de uma autorização. E aí eu chamo a atenção para mais outro detalhe que não está sendo tão divulgado, né? Ele já responde a procedimentos administrativos disciplinares em razão, dentre outras coisas, da atuação dele favorável às medidas tarifárias, né, contra o Brasil impostas pelo presidente Donald Trump ao longo do ano de 2025. Então, esses procedimentos já estão em andamento. Como se trata, como eu disse, de um pedido, né, que vai ser analisado pela autoridade competente da polícia, há risco de um pedido dele nesse sentido não ser autorizado por conta desse histórico disciplinar dele, né? E a gente precisa acompanhar também qual vai ser a conclusão desses procedimentos disciplinares anteriores. Ô, professor, olha só, inclusive o Eduardo, né, ele publicou um vídeo na rede social X falando sobre essa cassação e sobre a determinação de ele voltar aos trabalhos na Polícia Federal. Vamos trazer aqui para a nossa conversa para a gente ouvir. Depois de não ter sido reconhecida a minha liderança da minoria e ter sido feito de tudo para que eu perdesse meu mandato, de fato, isso acabou sendo oficializado pelo presidente Hugo Mota e a mesa diretora, não pelo plenário da Câmara, como deveria ter acontecido, mas a cassação do meu mandato ocorreu dia 18 de dezembro. No dia seguinte, como se já estivessem esperando por isso, saiu no Diário Oficial da União a perda do meu mandato e a ordem para que eu retornasse à atividade na Polícia Federal, pois eu sou policial federal concursado, tendo ingressado na Polícia Federal em 2010. Bem, eu não recebo com surpresa na data de hoje, dia 2 de janeiro, para que eu retorne ao meu trabalho normal. Nós gostaríamos de ver o serviço público prestando esse tipo de atenção e preciosismo no combate a verdadeiros traficantes, assassinos ou criminosos do colarinho branco. Mas bem sabemos que aqueles que têm bons contatos na Suprema Corte Federal, esses amigos dos reis, nada acontece. Então recebo com orgulho mais esse capítulo da perseguição judicial. É óbvio que eu não tenho condição de retornar ao Brasil agora, vocês estão vendo, né? Jair Bolsonaro, mesmo após 2 cirurgias, dias depois, retorna para a carceragem da Polícia Federal, enquanto que situações muito mais tranquilas, como por exemplo a do ex-presidente Fernando Collor, que tem a apneia do sono, ele está em prisão domiciliar. Então fica aqui mais esse registro de que nós não vivemos no Brasil uma normalidade democrática. Há um Estado persecutório com uma pessoa translocada, abusando do seu poder. Então, eu ficarei firme, não entregarei meu cargo na Polícia Federal de mãos beijadas, vou lutar por ele, porque eu sei que eu sou uma pessoa que batalhou para ser aprovado nesse concurso. Eu sei que querem pegar a minha aposentadoria da Polícia Federal, porque eu contribuo para a PF, não contribuo para a aposentadoria de deputado federal, bem como o meu porte de arma e a minha pistola Glock, que é abrazonada da PF até hoje. Então eu sei que querem me prejudicar, né? O Alexandre de Moraes principalmente, junto com o governo Lula, mas ainda assim eu vou fazer de tudo para evitar que se atinja o objetivo desses malfeitores. Um dia a conta chegará para eles. E é por isso que eu tenho aqui que fazer esse vídeo, postar nas redes sociais e também falar com a imprensa, para que tudo fique devidamente registrado, porque uma hora essa conta chegará. Ricardo Souza, a gente falando sobre esse ponto, né? A gente ouviu aí Eduardo Bolsonaro sempre dizendo, estou sendo perseguido. A gente viu agora há pouco o advogado Felipe Martins falando que é perseguição, que está sendo caçado, que Moraes quer tirar a liberdade dele, que isso tudo já está armado. E o que sempre me chama a atenção, em primeiro lugar, uma pergunta, né? Esse discurso de dizer que está sendo perseguido, enfim, parece que há uma classe política brasileira de determinadas vertentes que todo mundo está sendo perseguido. A impressão que dá se a gente voltar apenas para o que dizem essas pessoas. E outro ponto é o seguinte, mais uma vez, Eduardo Bolsonaro volta a falar, esse vídeo de hoje, ele volta a falar naquele tom de ameaça, né? Essa conta vai chegar nas finalizações das falas dele, dos textos que ele publica, tem sempre essa conta vai voltar, isso não vai ficar assim, depois a gente vai se encontrar no final da aula. Sempre tem essa coisa, né? Pois é, André, o ano é novo, mas os argumentos não, né? E como você disse, essa classe que sempre utiliza esse argumento aí da perseguição, ela é uma classe chamada no mundo jurídico como réus, né? Sempre que alguém, sobretudo um político, alguém de um poder de destaque, ele responde alguma questão judicial, ele aponta que está sendo perseguido. Isso é normal, isso é comum, infelizmente, né? Mas existem algumas incongruências no que ele disse, né? Primeiro que a Polícia Federal não foi no dia seguinte.
como eu disse, né, passados 15 dias da cassação. Ele disse também que a cassação dele deveria ter sido analisada pelo plenário e não pela mesa diretora. Isso também não procede. Nós tivemos recentemente um problema com esse procedimento foi adotado no caso da Carla Zambelli e ele foi submetido à análise do STF, que declarou que era inconstitucional aquele procedimento, porque nós já tivemos históricos. Lá no caso, lá em 2015, salvo engano, aquele deputado Donadon já havia sido cassado também, foi submetido ao plenário e o STF já havia entendimento no sentido que, no caso de trânsito em julgado de ação penal condenatória, basta que o Congresso apenas confirme a cassação. Ela não tem que ser votada novamente, né? E é bom lembrar também o seguinte, né? Quando ele saiu para os Estados Unidos, ele não respondia a um processo sequer. Ele sequer era investigado. O processo em que ele responde hoje é, inclusive, um processo de acusação de coação no curso do processo, exatamente em razão dele ter ido para os Estados Unidos e, como você disse, né, sempre com esse tom ameaçador, sempre com esse tom impositivo, né, tentando fazer com que aquelas autoridades que estavam investigando e julgando aqueles responsáveis pela tentativa de golpe, que essas autoridades fossem intimidadas. Então, assim, é bom deixar essas coisas bem claras, né, porque ele é muito enfático na defesa dele, mas ele não é muito preciso com relação aos fatos. Pois é, muita gente participando aqui com a gente na enquete, dizendo, olha, essa conta vai chegar e chegou, foi para você. O Santiago Melo está dizendo aqui, ó, essa conta já chegou e está chegando e vai chegar mais para você. Outras pessoas, bom, aqui tá dizendo aqui a Michele aqui dizendo, falando outras coisas também, justiça, queremos justiça, Bolsonaro na papuda, já é isso que queremos, disse aqui também outra pessoa, que é o Carlos aqui. Muita gente soltando bandeirinha aqui do Brasil, dizendo que isso está sendo tudo feito de uma forma muito injusta contra Eduardo. Agora, a gente nesse comecinho de ano, Ricardo, dia 2 hoje de janeiro, agora são aqui 7 horas e 27 minutos, como é que dá para prever? Porque de certa forma, dá para imaginar um futuro para Eduardo Bolsonaro ao longo desse ano, porque daqui a pouco, não sei como é que ele está fazendo, mas daqui a pouco, até a permanência dele nos Estados Unidos, já que ele teve primeiro o passaporte comum cassado, depois o passaporte lá funcional, como deputado, também cassado, o mandato cassado. Ele está lá praticamente de forma ilegal, e a deportação lá nos Estados Unidos está uma coisa que está dando medo em todo mundo que mora por lá e que naturalmente não é legalizado no país, né? Como é que você acha que fica a situação dele esse ano de 2025? O que aguarda? O que Eduardo Bolsonaro pode esperar para 26? A conta dele, eu acho que ela tende a ficar um pouco mais salgada, pelo seguinte, né? Acho que de mais contundente juridicamente que a gente poderia salientar hoje é, sobretudo, o fato de que ele está respondendo por esse processo de coação no curso do processo. E a cassação dele foi por faltas. Então, teoricamente, hoje, ele poderia se candidatar perfeitamente novamente em 2026, e pelo que apontam as pesquisas e pela influência que ele possui no campo político ao qual ele se coloca, ele facilmente poderia ser eleito novamente para um cargo federal, de deputado, de senador. Mas o processo de coação no curso, a demanda de coação no curso do processo, ela é uma demanda simples de ser julgada, ele já foi notificado, não apresentou defesa a tempo, e esse processo, sendo julgado no início do ano, ele também passaria, em razão da ficha limpa, ele se tornaria inelegível também a partir daí. E, como você disse, sem passaporte, um mandado de prisão pode ser expedido a qualquer momento. Donald Trump já se manifestou no sentido de que tende a facilitar a partir de agora a extradição de outras pessoas que estão foragidas nos Estados Unidos, né? Então, a situação dele pode se tornar ainda muito mais crítica do que hoje. E, ressalto mais uma vez, né? Por ação dele próprio. Ação dele próprio. A Polícia Federal não tinha outra medida a fazer. Ele está preocupado, ele está falando de aposentadoria, mas ele é um servidor público. Qual autoridade policial não tinha outra medida? Está convocando ele para que ele preste esclarecimentos no posto ao qual ele é lotado. Não tem mais o que fazer sem ser isso, né? Então, assim, não tem muita saída.
Ricardo Souza, advogado, professor de Teoria do Estado, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui, ainda mais nesse meião de feriado aí. Brigadão, viu? Tirar o seu tempo aí para bater um papo aqui no Tempo News. É um prazer, viu? Pode sempre contar aí. Feliz 2026 para todos. Para todos nós, é isso aí, para você também.